Há dois pensadores interessantíssimos e que viveram em épocas bem afastadas uma da outra. O primeiro é São Tomás de Aquino, que é o chamado Tomaso, que nasceu ali na cidade de Aquino. Ele é da Idade Média. Ele faleceu ali no ano de 1275, depois da Era Comum, né? Portanto não é nem muito perto ali do Império Romano e nem muito perto do Renascimento. E a Idade Média é um período muito longo, né? Posteriormente, Tomás de Aquino foi canonizado pela Igreja Católica, por isso virou São Tomás de Aquino. E como vem antes de vogal, vira São. Na verdade, antes de consoante é São, e antes de vogal vira Santo. Por isso, Santo André, Santo Ângelo, Santo Antônio e São Tomás, São Miguel e assim por diante. E o outro pensador é Jean-Paul Sartre. O Sartre viveu ali no século XX, nasceu em 1905, faleceu em 1980. Sartre é um dos maiores pensadores franceses da história. Há quem diga que está no mesmo patamar ali do Descartes, do mesmo patamar do Pascal. Há quem diga que talvez ele só não esteja no mesmo patamar do que esses, porque o Descartes tem também contribuições na física, contribuições na matemática, e o Pascal também. O Pascal tem o tal triângulo de Pascal e assim por diante. E o Sartre é um pensador que é estudado também na psicologia, quando os psicólogos nos seus cursos vão estudar a tal psicologia existencialista, porque o Sartre é um grande nome do existencialismo moderno. Bom, por que os dois foram escolhidos para falar? Porque o pensamento dos dois é distinto, viveram em momentos diferentes, e um não tem nada a ver com o outro. E eu achei interessante fazer uma comparação, até porque em uma aula de filosofia, uma vez eu ouvi um professor falar que as ideias do Sartre já haviam sido refutadas muitos anos antes por Tomás de Aquino. E depois, pesquisando, eu vi que tem gente que diz que isso não tem nada a ver. Mas tudo bem, vamos lá. Primeiro, é interessante que Tomás de Aquino parte da ideia de que existe Deus, que Deus criou o mundo e que o mundo é inteligível. E se o mundo é inteligível, nós somos inteligentes e nós podemos compreender o mundo. E o ser humano já vem com uma essência. E essa essência é justamente a racionalidade dele. Porque a essência, na visão de Tomás de Aquino, é o que nos faz não ser pedra, o que nos faz não ser guarda-roupa, o que nos faz não ser cama. Então, essa essência é a nossa racionalidade, e a nossa racionalidade permite que nós usemos a razão, permite que nós vivamos de modo moral, permite a nós entendermos Deus, permite a nós tudo isso. E a racionalidade é a essência do ser. Nós não escolhemos nascer humano, mas como nascemos humanos, acabamos usando da nossa racionalidade para viver. E também Aquino tem a ideia de que nós somos livres e que a nossa liberdade é usada com inteligência. E onde que entra Deus nisso? Quanto mais nós usamos da razão e da inteligência, mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais eu tenho noção do que o que a minha ação tem de valor, o que a minha ação causa de consequência, mais eu sou livre. Quanto mais próximo de Deus, mais livre eu sou.
quanto mais eu faço bem usando da minha razão, da minha inteligência, da minha racionalidade, mais próximo de Deus eu estou. Então eu sou mais livre. A liberdade não seria então fazer o que eu quiser. Se eu ajo com o vício, eu não sou livre completamente. Eu estaria até desperdiçando a minha liberdade. O Tomás de Aquino, ele também usa da ideia da predestinação. E essa predestinação, ela não faz com que nós não sejamos livres de maneira nenhuma. Até porque a predestinação, ela parte da ideia de que Deus está além do tempo. Deus sabe tudo o que vai acontecer, mas Deus não força as nossas escolhas são nossas. Só que Deus está além do tempo e Ele sabe o que vai acontecer. É interessante que ele parte disso de uma parte da Bíblia, que eu vou deixar na tela, que não só uma parte da Bíblia, porque isso é dito tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento pelas cartas de Paulo, principalmente aqui no comecinho da carta aos Efésios, que eu farei a leitura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor nos predestinou para sermos atodados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Então, aqui Paulo está chamando os cristãos de santos, que é uma coisa interessante, até tem uma religião dos santos dos últimos dias, que por Paulo chamar os cristãos aqui de santos, eles acabaram se intitulando como santos. Não do modo que a Igreja Católica entende os santos canonizados, isso não tem nada a ver, é só um parênteses que eu acabei abrindo. E é interessante que essa predestinação não afeta em nada a liberdade humana. Esse é o pensamento de Aquino. É claro que de um modo explicado muito mais breve, de um modo a ser entendido por qualquer repertório. Agora vamos ao pensamento do Sartre. O Sartre já parte do pressuposto de que não existe Deus. E por quê? Porque ele entende que a nossa liberdade é absoluta. E Deus também é absoluto. Então, se a liberdade é absoluta e Deus é absoluto, não pode existir duas coisas absolutas. Então, uma não pode existir. E quem não existe é Deus. A liberdade existe. E a liberdade é uma condição, a liberdade é quem nos causa a tal da angústia, que é um outro termo da filosofia existencialista. E para o Sartre, nós nascemos sem nenhuma essência. O Sartre tem a famosa frase de que a existência precede a essência. O gato tem essência. O gato vive como só poderia viver como gato. O gato não é racional, o gato não pensa como seria melhor se ele vivesse de outra maneira. O gato tem a essência de gato e vive como gato, da única maneira que poderia viver. O Sartre usa o exemplo da tesoura. Tesoura, primeiro alguém imaginou uma tesoura. Aquele formato em X, o lugar para colocar os dedos e essa coisa toda. Primeiro foi criada a essência da tesoura. Depois alguém fabricou. Primeiro ela teve essência, depois foi criada. Nós não. Nós primeiro existimos, depois tomamos conta de que existimos, tomamos conta de quem somos e depois que nós vamos criar a nossa essência por meio das nossas escolhas. E só de nós não escolhermos, nós já estamos escolhendo não escolher. Então é impossível que nós não sejamos livres, que nós não escolhemos, justamente porque até se não escolhermos, estamos escolhendo. O Sartre tem também o conceito de má-fé, tudo isso. Dá para fazer vídeo só falando sobre o conceito de má-fé.
São dois pensadores complexos, é claro que o objetivo é deixar menos denso cada pensamento para caber os dois e comparar. E finalizando comparando, você viu que a ideia de essência dos dois já é diferente. Porque o Sartre sabe que o homem é um ser racional. E o Aquino também. E o Aquino fala que a racionalidade é justamente essa essência. Só que para o Sartre a essência tem um sentido filosófico diferente da do Tomás de Aquino. São essências diferentes. Para o Aquino é isso que define o ser humano. E para o Sartre não necessariamente. O ser humano vive de tal maneira que não é a racionalidade que o define. A essência é outra coisa para o Sartre. E é interessante como o Tomás de Aquino, sendo provavelmente o maior teólogo cristão da história, e o Sartre o maior pensador do existencialismo, eles têm pensamentos completamente diferentes. E isso não faz com que um seja melhor do que o outro, que um seja mais importante do que o outro, que o pensamento de um anule o outro. Não, de maneira nenhuma. Isso só mostra a diversidade de pensamento que tem a filosofia, a diversidade religiosa das pessoas. O Sartre não acredita em Deus nem a pau. O Tomás de Aquino foi até canonizado como santo depois de morrer. Viveram em momentos da história completamente diferentes, né? O Sartre viveu quase 1000 anos depois do Aquino. Então, são de contextos completamente diferentes.